dos contribuintes. O contribuinte do imposto é qualquer pessoa física ou jurídica que realize a operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço descrita como faturador do imposto. A condição de contribuinte independe de estar a pessoa constituída ou registrada, bastando que pratique com habitualidade ou volume que caracterize intuito comercial a operação ou prestação definida como faturador do imposto. Os requisitos de habitualidade ou volume que caracterizam intuito comercial não se aplicam às hipóteses previstas nos itens 3 a 5 e 9 do parágrafo 1º do artigo 5º. Nas operações e prestações interestaduais que destinem mercadorias, bens ou serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado neste estado, relativamente ao imposto, correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, são contribuintes do imposto. Em se tratando de operação ou prestação destinada a contribuinte do imposto, situada neste estado, então, destinada a um contribuinte, o destinatário da mercadoria ou bem ou serviço. E em se tratando de operação ou prestação de serviço destinada a não contribuinte, o remetente da mercadoria ou bem ou prestador do serviço. Bom, então ele fala aqui que nessas operações interestaduais que está destinando mercadoria, bem e serviço, a um consumidor final. O contribuinte vai ser, isso falando aqui relativamente ao imposto correspondente à diferença de alíquota, o contribuinte vai ser, a depender se ela está destinada a um contribuinte, então nesse caso vai ser o destinatário. Agora, se ela está destinada a um não contribuinte, aí nesse caso vai ser o remetente, quem está enviando mercadoria. Inclui-se entre contribuintes do imposto o importador, o arrematante, o adquirente, o produtor, o extrator, o industrial, o comerciante. Também é contribuinte o prestador de serviço de transporte, seja interestadual, intermunicipal, e também o serviço de comunicação. É contribuinte a cooperativa, é contribuinte a instituição financeira e também a seguradora. Aí ele fala que foi declarada inconstitucionalidade da expressão e a seguradora, conforme essa adinha aqui, ó. Então, essa parte da... E a seguradora está na própria lei dizendo que foi declarada inconstitucional. É contribuinte à sociedade civil de fim econômico, é contribuinte à sociedade civil de fim não econômico. Então, olha só, então a gente tem contribuinte, sociedade civil com fim econômico e com fim não econômico. Mas esse fim não econômico tem que explorar estabelecimento de extração de substância mineral ou fóssil, de produção agropecuária, industrial ou que comercialize mercadoria que para esse fim adquira ou produza. É contribuinte também os órgãos de administração pública, as entidades de administração indireta, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. É contribuinte também do ICMS a concessionária e a permissionária de serviço público de transporte e de comunicação e de energia elétrica, bem como gerador, transmissor, distribuidor e também o agente comercializador dessa energia. É contribuinte o prestador de serviço que não está compreendido na competência tributária do município, os quais envolvam o fornecimento de mercadorias. É contribuinte o fornecedor de alimentação, bebidas e outras mercadorias em qualquer estabelecimento. É contribuinte o prestador de serviço compreendido na competência tributária do município, os quais envolvam o fornecimento de mercadoria, conforme ressalvas em lei complementar. É contribuinte o destinatário de serviço iniciado ou prestado no exterior. É contribuinte o adquirente em operação interestadual de petróleo, lubrificante, combustível líquido e gasoso, e dele derivados de energia elétrica, quando não destinados à comercialização e industrialização. E para efeito da aplicação da legislação do ICMS, considera-se a microempresa e a empresa de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada, o empresário definido nos termos do artigo 966 dessa lei federal, aqui é o Código Civil, devidamente registrado no registro público de empresas mercantis ou registro civil de pessoas jurídicas, conforme o caso, que esteja enquadrado no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte do Simples Nacional, e que ofira uma receita bruta anual apurada na forma prevista em regulamento igual ou inferior ao estabelecido no parágrafo 4º do artigo da Lei Complementar 123.